A agenda econômica de hoje está discutindo aqui o combate à inflação. O governo acaba de adotar uma medida de elevação das taxas básicas de juros para, com isso, conter uma alta nos preços. Nós estamos com o professor Newton Marques, ele é professor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, UNB, e também conselheiro suplente do COFECOM, Conselho Federal de Economia. Participa dessa entrevista, jornalista Beto Almeida. Professor, voltando um pouco a essa questão da liquidez, o governo, quer dizer, capta o recurso do mercado, o mercado, então, a liquidez reduz, porque ele tirou dinheiro do mercado, jogou títulos, mas em seguida ele vai ter um custo maior da dívida. Ele aumenta o custo da dívida porque ele aumentou a taxa de juros. E do sob-estoque da dívida vai incidir essa taxa de juros. Então eu lhe pergunto, isso não é uma promessa de gerar mais inflação no futuro em função de aumento do gasto do governo via dívida e via aumento de gasto, via aumento da taxa de juros? Por isso é que se cobra do governo corte de gastos. Não financeiros. É para justamente compensar esse aumento do custo financeiro. Entendeu? Então, é por isso que essa que é a lógica que se coloca. Mas a cobrança se restringe a cortar gastos em determinadas áreas, nunca os gastos financeiros. Né? Isso é verdade. Por isso é que fica essa discussão aí. Aí se coloca, o conceito deve ser o conceito primário ou o conceito nominal? Porque o primário você desconta o quê? Despesas financeiras. Isso. Né? Então explica melhor. É que nós estamos falando de déficit primário e de resultado nominal. Quer dizer, a luta é zerar, ter como zero o resultado nominal. E outra é se manter cada vez crescente o superávit primário. Explica para a gente os dois conceitos. Porque o superávit primário é receita superando despesa, exceto juros. Exceto juros. Então, todas as vezes que algum governo toma uma medida para elevar o superávit primário, isso está mostrando que ele está gerando receita, né, além das despesas não financeiras, suficiente, que a pessoa até diz que é para pagar a dívida. Na verdade, não necessariamente é para pagar a dívida, mas mostra para os credores que a dívida ela é, vamos dizer assim, ela é estável, estabiliza. Então, a relação dívida-PIB, ela estabiliza. Porque se você faz superávit primário, isso mostra que as receitas estão superando as despesas, exceto os juros. Então, se resolver essa questão, num determinado momento, se estabiliza. Então, essa que é a leitura que se faz. Mas, hoje em dia, já se podia discutir a questão do resultado nominal, que é receitas menos despesa, incluindo o setor financeiro. Incluindo os juros. Porque aí você observa realmente o quanto é que está impactando os juros nas despesas totais. Porque quando você tira a questão financeira, você só tem mostrando para os credores que nós vamos pagar a dívida, não vamos dar papel no final. Então, essa que é a leitura. Esse resultado nominal, vamos dizer, se tivéssemos um resultado nominal zero, isso ajudaria no combate à inflação? Em que medida isso ajudaria no combate à inflação? Essa também é outra discussão também. Porque os keynesianos dizem assim, olha, se fosse assim, por que os Estados Unidos estão com essa dívida elevada? Por que a Europa também está com essa dívida elevada? Então, os gastos, né, têm um efeito multiplicador na renda, na economia. Agora, quando existe uma pressão de demanda muito forte e o Estado continua gastando, aí, meu caro, não tem jeito, você tem que aliviar essa pressão, porque, você imagina, o setor privado não está comprando tanto, e o setor público está comprando, está admitindo pessoal. Então, isso daí pressiona a demanda por bens e serviços e aí provoca, obviamente, pressões inflacionárias. Né? Segundo alguns cálculos de entidades empresariais, que, aliás, criticaram essa elevação da taxa de juros, né? Cada meio ponto de elevação significa a transferência de mais 10 bilhões de reais para o serviço da dívida. Mais gastos, portanto. E aí eles alertam para uma contradição existente, porque se você está elevando o gasto público, né, com essa medida, esse dinheiro voltará ao mercado e aí aumentando a liquidez. Isso aí não é uma contradição de origem no processo? Mas aí, isso pelo lado do governo. Aí o Banco Central vai lá e vende títulos.
entendeu? E faz a operação de enxugamento. Alguns criticam dizendo que é enxugar gelo, né? Mas é dessa forma. Todas as vezes que tem excesso de liquidez, o Banco Central ele monitora a taxa Selic diária, não é a taxa básica, né? Mas a taxa diária do mercado, que o mercado trabalha em sintonia, e aí ele vai e tira dinheiro de circulação jogando títulos, vendendo títulos. Só que aí, se ele esgotasse toda a carteira dele, o Tesouro é que teria que suprir. Então, o que o Tesouro faz, o Banco Central vai ter que, né, se complementar. Ele vai tomar algum tipo de atitude. E aí, nesse caso... Agora, quando os industriais choram, alguns têm razão. Mas sabe o que é? O faturamento deles está alto. Né? Quando está alto, pô, aí vem a taxa de juros elevada, é como se tivesse uma festa, você vai lá e desliga a luz. Acaba a festa, tira o som. Então, é mais ou menos o que os industriais reclamam. Quer dizer, no ponto, alguns têm razão, né? Outros não têm, mas a crítica, ela procede. Que o Banco Central não deveria ser tão conservador. O Banco Central, eu recebi uma missão. Então, é essa missão que eu estou perseguindo. Se você quiser mudar o sistema de meta de inflação, mudar os números, eu fico esperando aqui. Agora, enquanto tiver isso aí, eu vou perseguir isso daí. Mas esses industriais que choram, se eles têm um aumento no crédito, eles também não descontam, elevando os preços? E aí provocando mais inflação? Então, mas por isso que eu digo que às vezes tem alguns que têm até razão, outros não têm. Porque eles se aproveitam da onda. E aí vão e eles repassam, que é aquilo que você falou. Os oligopólios, os monopólios, que eles têm poder de mercado, eles repassam. Eles não ficam com isso, não. Eles repassam de tal forma que eles vão manter o markup. Parece que é um palavrão, né? A margem por aquele determinado período. Então, eles se aproveitam dessas situações. Mas faz aquele questionamento da eficácia, né? Que a gente já discutiu aqui. A eficácia da medida é relativa. Mas acontece isso de fato, quer dizer, o fato de o Banco Central elevar em meio ponto de percentagem a taxa Selic, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, quer dizer, que é uma taxa aplicada para títulos públicos e que vai interferir ali no interbancário e tal, numa coisa muito... Quer dizer, isso vai repercutir na ponta para quem já paga, por exemplo. Tem uma empresa privada, uma empresa grande, de grande porte, ela paga hoje em torno de 30% a 40% de taxa de juros no mercado comum, fora do BNDES, que é um juro bem menor e tal, um juro subsidiado. Mas se ela for para o mercado, tomar aí com o Bradesco, com o Itaú e tal, ela vai pagar em torno de 40%, uma empresa grande, de grande porte. Quer dizer, vai aumentar essa taxa de 40% para essa empresa porque o Banco Central aumentou em meio ponto de percentagem a taxa básica de juros? Pode até aumentar, Elivar, não é a questão. Eu acho que o relevante aí é de que todas as vezes que o Banco Central eleva, existe um acordo tácito, um entendimento dos agentes econômicos que a economia vai ser freada. Então ninguém vai querer tomar dinheiro para investir em quê, Beto? Eu vou investir o quê? Aumenta a capacidade produtiva, mas vem cá, o governo tirou, entendeu? Tirou a música da festa. Como é que agora eu vou chegar e vou continuar a festa? Eu vou continuar investindo na festa? Então, nesse ponto aí... sinais, né? É um sinal de que... essa leitura que todo mundo faz. Olha aí, reprogramação. Quando o Banco Central eleva a taxa básica, todo mundo faz a reunião, o comitê lá das empresas fala, e agora, gente, vamos reprogramar os investimentos. Entendeu? E tudo volta. Nós esperamos o quê? A economia crescer 6? Não é mais 6, é 5, é 4. Pronto, e aí todo mundo começa, entendeu? Aí todo mundo enxuga, se ajusta. Reduzir o crescimento. Essa que é. Cortar salário. Essa que é a eficácia da política monetária que provoca. Agora, em relação ao câmbio, professor, que é outro ângulo dessa dificuldade, né? Ao elevar a taxa Selic, o governo acaba pagando mais para quem aplica em títulos públicos e está atraindo mais dólares, né? Então, os capitais externos, que é uma preocupação muito grande, né, sobretudo a partir daquela emissão dos 600 bilhões de dólares por parte do governo norte-americano, o governo já sinalizou a preocupação de não permitir o derretimento do dólar aqui, mas a alta da taxa de juros acaba atraindo mais dólar, então não gera aí uma outra complicação? Isso é verdade, isso sempre se coloca, então recentemente eu até falei que eu escrevi um artigo sobre guerra cambial, que justamente mostra esse tipo de coisa. E até o professor Carlos Eduardo de Freitas, que já veio várias vezes aqui no programa, ele mostra que existe lá um estudo que mostra a acessibilidade, a gente chama elasticidade, né, de uma redução da taxa de juros, taxa básica de juros, o que pode provocar em termos de uma depreciação do câmbio.
Então é muito pouco. Tem um estudo lá que um ex-diretor do Banco Central que ele estava citando. Então, mas eu acredito que no mundo não exista uma rentabilidade tão boa como existe no Brasil. Né? Mesmo descontando, você trava, porque os operadores fazem a tal da trava. O que é uma operação travada? É uma engenharia financeira. Você toma o dinheiro lá, digamos, a 1%, tá certo? Em moeda estrangeira, você chega aqui, fecha o câmbio, compra lá um contrato no futuro, de tal maneira que vai voltar e você pega a variação do juro doméstico. Então, obviamente que isso atrai. Então, existem estudos aí por parte do Banco Central, do governo, para tomar medidas para evitar esse tipo de coisa, entendeu? Então, já se falou, devia ter uma quarentena desses capitais aqui. Então, evitar isso daí, porque não traz nenhum tipo de benefício, desestabiliza mais a economia. Então, você fala, pô, se nós queremos atrair esses capitais que não querem aumentar a capacidade produtiva da economia, né? Então não tem interesse. Então, o governo tem que tomar medidas. Isso aí é um problema mesmo. Quando se tomou algumas medidas lá atrás, lembra, com relação ao crédito e tal, é justamente com relação ao futuro também de câmbio, pensando nisso, porque os bancos travam essas operações, eles montam essas operações. Então, eles provocam de tal forma que no futuro vai haver uma valorização cambial mesmo. Entendeu? Olha só, a mentira dita várias vezes não se transforma em verdade, e o mercado falando que a taxa de juros vai ser, a taxa de inflação vai ser assim, eles provocam por causa de quê? Poder de mercado. Mas com essa medida não é uma sinalização difusa e contraditória, porque o governo tomou medidas para, digamos, proteger essa desvalorização do dólar aqui. E quando se aumenta o juros, está valorizando mais ainda. Você está correto. E a gente costuma dizer em economia que sempre existe dilemas, que até traduzido trade-off, tá certo? Ou seja, você tem que resolver um problema interno, que é o controle da inflação, vai provocar um problema externo. Então, como nós temos lá a reserva de 300 bilhões, nós temos até um déficit em conta corrente, pode ser que isso daí, né, acredita-se que poderia ser resolvido. Mas eu acho que se o governo ficar inerte, imóvel, isso daí vai trazer cada vez mais complicação. Então, é preciso tomar medidas, já que eleva a taxa básica de juros para resolver o problema de inflação, para evitar esses capitais que vêm aqui somente para trás dessa rentabilidade. No próximo bloco, nós vamos ver como o Brasil está posicionado em termos de taxa de juros perante outros países do mundo. Aguarde.